Pastor Natanael Rinaldi, nós estamos no mês de outubro, um mês como os outros qualquer, né? Mas também conhecido como o mês das crianças, né? 12 de outubro está chegando. Mas também, pastor, infelizmente, o mês de outubro é conhecido como o mês das bruxas. E associando aí crianças com bruxas, tem alguns canais infantis, por exemplo, o Cartoon Network, a Boomerang, o Fox Kids, que programam desenhos de terror para brindar ou saudar o Halloween, que é comemorado agora no dia 31 de outubro. E as crianças estão vendo desenhos aí que envolvem fantasminhas, vampirinhos, caveirinhas, né? Tem até um desenho que eu estou vendo aqui. Billy e Mandy se divertem com a morte em outubro. E a morte aqui é um desenho. Pastor, Halloween. Halloween. Como é que o irmão define essa festividade conhecida como Halloween? É apenas uma brincadeira ou tem coisa mais séria? Halloween é uma festividade que se comemora agora no próximo dia 31 deste mês, outubro. Uma festa, quero dizer que em tudo se identifica com o homenageado. A indumentária, o ambiente, os participantes, as alegorias. E você sabe quem é este homenageado. Sim. Este homenageado é o diabo. Em João 8,44, Jesus definiu o diabo como o pai da mentira. Então ele cria uma mentira como se ele pudesse trazer alegria, felicidade para as pessoas que vão se envolver nesta festividade do chamado Halloween, que se comemora, repetimos, dia 31 de outubro, que para nós brasileiros agora é chamado Dia das Bruxas. Mas, sobretudo, a festividade tem um ser que é homenageado, embora invisível. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo declara que o mundo tem adotado Satanás como seu Deus. Ele é o Deus deste século presente. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então quero dizer aos meus ouvintes, toda pessoa que se envolve com o Halloween, ele está glorificando, exaltando o Deus deste século, que é o diabo. E ainda João declara que o mundo jaz no maligno, quer dizer, quem orienta, quem dirige a mente das pessoas para se envolver com essas práticas diabólicas é o próprio Satanás. E hoje ele está tão sem vergonha que já existem pessoas como Anton LaVey, que fundou uma igreja de Satanás em São Francisco, na Califórnia. Hoje não está mais camuflado, hoje não está mais encoberto. Há pessoas que ostensivamente se declaram bruxas, bruxos, porque já perderam a vergonha e não escondem mais que o seu Deus é este ser diabólico.
Ainda sobre esse assunto, pastor, qual a forma mais conhecida de se vestirem para a festa? Tem uma indumentária especial? Ora, sem dúvida, da maneira como a Bíblia recomenda para nós que adoramos a Deus em espírito e em verdade, João 4:24, Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Como a Bíblia recomenda, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Satanás também impõe aos seus seguidores um tipo característico particular de ser homenageado agora no dia 31 de outubro. Então, os participantes desta festa Halloween, eles vestem-se a caráter, isto é, com as cores da Igreja do Diabo. Sabe quais são as cores? Preto e vermelho. Vou repetir, as cores da Igreja do Diabo são preto e vermelho. Observe só como esses líderes, essas pessoas envolvidas, geralmente estão com uma capa preta e internamente é a cor vermelha. E a maioria usa só a cor preta, caracterizando a situação de trevas sobre trevas. As máscaras são as mais imaginativas: diabo, vampiro, bruxa, morcego, morte, caveira, monstros, fantasmas, tudo que tem identidade com o maligno. E o diabo certamente teria muita alegria em falar assim a essas bruxas: quanto à indumentária, está tudo bem. Vocês sabem que as cores da minha preferência são preto e vermelho. Minha maior alegria é ver homens, mulheres e crianças de todas as idades, línguas e nações empunhando as cores da bandeira do meu reino. Eu gostaria que o irmão lesse para nós 2 Coríntios 6:14-17, porque existem assim pessoas que diríamos neutras, que não admitem que isso seja realmente como estamos falando e acham que é um exagero, que é fanatismo, que é ser quadrado, que é ser antiquado. Mas a Bíblia é enfática. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça como injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Continuando esse assunto interessantíssimo, pastor, lembrando até que o senhor disse as cores de Satanás, a Igreja Evangélica da Paz é azul e branco, né? Ainda bem, céu e paz, né, pastor? Sem dúvida. E lembrando que preto significa luto e vermelho é sangue. E depois Jesus disse assim, em João 3,19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então identifica trevas com o mal. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Impressionante. Ainda tem no versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora, pastor, será que a maioria dos participantes tem conhecimento das implicações diabólicas desta festa do dia de Halloween? Olha, quero dizer que admito que a maioria dos participantes do Dia das Bruxas desconhece
o grau de contaminação maligna a que ficam expostos. Certamente acredita tratar-se de mais uma festa, mais uma novidade. As bruxas estão ali para se divertirem e, com esse intuito, sujeitam-se às regras do jogo. Desconhecem as origens satânicas do Halloween. Não sabem que nessa data os satanistas honram a Satanás com sacrifícios humanos. Não sabem que essa prática iniciou-se há muitos séculos entre os druidas, sacerdotes dos dos celtas, que vestiam suas fantasias e esculpiam em nabos ocos caricaturas de demônios e saíam pelas ruas amaldiçoando as pessoas que lhes negavam alimentos. Em determinados sites sobre o satanismo, nós lemos que no dia 31 de outubro é a festa da luxúria, sensualidade, lascívia e da indulgência, tolerância, como também festa de matança, porque há certos ritos, certas celebrações que implicam em matar, principalmente crianças. Então, há uma ignorância, admito, mas exatamente por isto que nós estamos fazendo esse alerta para as pessoas não se envolverem, até essa brincadeira de crianças, que é aquele pedido de balas, ou dar balas para as crianças fantasiadas, ou senão as crianças vão apedrejar, vão quebrar vidros, vão sujar a casa pintando com cores berrantes. Então tudo isso tem essa ligação já antiquíssima que os celtas praticavam, que eram os sacerdotes que praticavam antigamente. Impressionante, né, pastor? Que eles pegam as crianças através de balas e doces, né? E isso lembra uma outra festa também, né, pastor? Que pegam doces também. Agora, para quem não sabe, os celtas eram um povo que existia lá onde hoje é a Irlanda. Correto, pastor? A Irlanda. Exatamente. E você fala assim, o pastor falou assim que colocavam em nabo. Ora, mas eles colocam agora em abóboras. É que quando os irlandeses chegaram nos Estados Unidos, colonizando, não havia nabos naquela época. E haviam abóboras. Então, o diabo astuto, né? Esperto como ele é, astuto, perdão, ele trocou nabo por abóbora. Mas aí já é mais um outro detalhe, né? A finalidade é a mesma, né? Com certeza é a mesma, é a mesma. Agora, o senhor falou que é a festa da luxúria, né? Que sensualidade, lascívia e da indulgência ou tolerância. Agora, pastor, que tipo de indulgência ou tolerância podemos esperar de Satanás? A verdade é que grande é o perigo para quem participa do Dia das Bruxas, a grande probabilidade de contaminação. O diabo, num sinal de agradecimento pela homenagem, não hesitará em designar um dos seus anjos para acompanhar a bruxa pelo resto da vida. Aí que está o problema, que pode resultar até numa possessão demoníaca, em que a pessoa participe de uma brincadeira, que assim se diz, de um baile, de um folguedo, e por fim, as consequências podem se tornar permanentes pela possessão. E nós sabemos que possessão demoníaca é algo terribilíssimo. Coitado da pessoa que está assim envolvida. A Bíblia menciona o caso de uma mulher que andava encurvada, e Jesus, quando a curou, disse que ela, há 18 anos, era uma mulher que estava oprimida pelo diabo. Pastor, o senhor está me dizendo que crianças, homens e mulheres que participam do Halloween, por mais que tenham apenas o intuito de brincar, eles podem estar sujeitos a ter um espírito que vai impregnar sua vida, vai segui-los? Pode estar dando abertura para Satanás.
A Bíblia não menciona no capítulo 17 de Mateus um homem que levou à presença dos discípulos de Jesus, o filho, sim. que desde a mais tenra idade vivia oprimido, lançava-se sobre água, sobre fogo, para os diabos aniquilarem e matarem aquela criança. E o pai estava tão desesperado que foi levar Jesus. E Jesus libertou o adolescente. E assim, há envolvimentos que trazem complicações que podem perdurar pelo resto da vida. E aí pergunta-se por que acontece isso? Às vezes a pessoa, por que meu filho nasceu são, não tinha problemas e agora está com problemas? Às vezes são causas que advêm por essas práticas que parecem inocentes, mas que são absurdas e condenadas por Deus. Algumas pessoas pensam que isso não passa apenas de divertimento, né? Alegria, lá, se fantasiar. E em inglês eles falam Happy Halloween, brincam, né? Segundo essa versão deles. Agora, há algum mal nisso? O que diz o irmão sobre esse assunto? É como temos dito, muitos males. Jesus afirmou, e quero dizer isso com muita solenidade, não brinque com o diabo. Jesus disse, que o ladrão, que é o diabo, só vem para roubar, matar e destruir. Então não pense que vai tirar outra coisa dele, coisa boa. E o diabo entra na vida dos homens para roubar a paz, roubar a saúde, roubar os recursos financeiros, para causar a morte espiritual e não raro causar a morte física, para destruir a família, para destruir o lar, a comunhão com Deus. Daí as insônias, os medos, as superstições, as doenças inexplicáveis, os tremores, os vícios, a possessão. Então convém saber que bruxa ou bruxo é aquela ou aquele que faz bruxaria, e bruxaria é sinônimo de feitiçaria, é sinônimo de magia negra, curandeirismo, ocultismo, adivinhação, astrologia e demais atividades ligadas ao poder das trevas. Então quero dizer que Apocalipse 21, versículo 8, é taxativo. Existem aí enumeradas 8 práticas, e dentre elas está citado a feitiçaria, que implica em todas estas práticas que temos mencionado. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e os abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aí está então. Bom, ainda tem mais alguma pergunta para o senhor aqui, para a gente poder concluir esse assunto, embora seja muito interessante, né, pastor? Ainda tem muitos detalhes, o Jack Lantern, o nome da palavra, de onde veio tudo isso, vai ficar para uma outra ocasião, mas o que Jesus disse sobre os que amam as trevas mais do que a luz? Ele disse, como você já acabou de ler, que a pessoa não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E no capítulo 8 de João, versículos 21 e 24, Jesus é muito incisivo, de modo a dizer que aquela pessoa que não aceita a sua palavra, ela traz sobre si já uma situação definida quanto ao futuro. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podeis vós ir. No 24 diz: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então quero dizer aos meus ouvintes que Paulo, escrevendo na sua carta aos Tessalonicenses 5, 23, ele declara que nós devemos nos manter irrepreensíveis no sentido de assim agradar a Deus.
E ele menciona espírito, alma e corpo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto, uma pessoa que se fantasia de bruxa, coloca máscaras com motivos demoníacos e passa horas a fio no ambiente de trevas, essa pessoa estaria conservando seu corpo, sua alma, seu espírito irrepreensíveis? É claro que não. Pelo contrário, estaria invocando o poder das trevas, desejando maior aproximação com os demônios. E a palavra, ela adverte em Levítico 19:31, não vos voltareis para médiuns, nem para os feiticeiros, que são os bruxos, a fim de vos contaminardes com eles. E Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos ser ao mesmo tempo servos das trevas e servos da luz. Ou somos filhos de Deus, ou filhos do diabo. Quem serve ao diabo com alegorias, fantasias, licores, danças e outras coisas mais, não é servo de Deus. Mas haveria uma saída para quem está vivendo assim. Haverá uma saída, haverá uma oportunidade. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E por outro lado ele diz, no Apocalipse, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Então quem está enlaçado nessas práticas deve saber que o Senhor Jesus veio para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. E saiba, prezado ouvinte, não há salvação em nenhum outro, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Concluindo com 1 João capítulo 3, versículos 8 a 10, mostra o trabalho que Jesus Cristo veio fazer aqui neste mundo. Sua missão é para nos tirar. Veja que nós estamos dizendo nos tirar, e nós saímos. E você pode sair também desse regime que não é coerente com a vontade de Deus. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Pastor, com a sua permissão, quero lembrar um versículo também de Salomão, capítulo 6, versículo 27, que diz: tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Então, literalmente, quem mexe com fogo acaba chamuscado, é verdade? Sem dúvida. Amém.